seja muito bem-vindo ao The Servant's Diary e hoje o assunto que nós vamos tratar é como falar segundo a maneira que agrada ao Senhor. Então fica aqui e acompanha até o final. Bem, nós somos seres sociais e por natureza temos o hábito de falar. Como já dizia o sábio Salomão, há um tempo determinado para todas as coisas e há o tempo de falar e o tempo de se calar. Mas quando o momento de falar chegar, como é que nós vamos usar as nossas palavras de uma forma que glorifique a Deus? A primeira coisa que nós precisamos compreender é que a língua ela é muito complexa de se dominar, como já dizia Tiago em sua carta. Além disso, a boca também é um instrumento que fala daquilo que está cheio o coração. O reflexo daquilo que sai da nossa boca é, na verdade, o reflexo daquilo que está na essência, no âmago do nosso coração. Uma atitude meramente legalista poderia fazer com que uma pessoa se preocupasse unicamente com aquilo que sai de sua boca e não com aquilo que domina o seu coração. Mas a palavra de Deus ela é enfática quando declara que o Senhor conhece muito bem as nossas palavras antes mesmo que estas cheguem à nossa boca. Mas apesar de toda esta complexidade que existe no ato de domar a língua, ainda assim é uma grande responsabilidade que nós cristãos o façamos. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós prestaremos conta de cada palavra frívola que dissermos no dia do juízo. Mas afinal de contas, eis a grande questão: o que é que nós cristãos devemos falar? A Bíblia diz para nós não falarmos a mentira, porém sim a verdade. Além do mais, ela também nos ensina que nós devemos falar aquilo que for unicamente bom para a edificação. Também nos desafia a mantermos nossas palavras bem temperadas, agradáveis, ao ponto de sabermos responder bem a cada pessoa. Paulo, em dado momento, aconselha o jovem pastor Timóteo a se tornar um padrão exemplar para outros cristãos na fé. E esse exemplo de Timóteo deveria se estender em várias áreas de sua vida, sendo uma delas as suas palavras. Uma boa forma de nós nos tornarmos exemplos nas nossas palavras é falando de uma forma que agrada ao Senhor. A Bíblia também nos ensina que nós devemos usar as nossas palavras para consolar uns aos outros. Devemos também ter a capacidade de honrar tanto o nosso sim quanto o nosso não para as nossas respostas. Além também de guardar a nossa língua para não pecarmos contra o Senhor e também de usar a nossa boca para defender com justiça aqueles que não conseguem fazê-lo por conta própria. É claro que até aqui nós observamos muitas formas de agradar a Deus proferindo as nossas palavras, mas a Bíblia também nos orienta que no muito falar não falta transgressão, no muito falar não falta pecado. Então é claro que nós também devemos observar aquilo que nós não devemos falar, a fim de que nós possamos agradar a Deus, tanto com as nossas palavras quanto também com o nosso silêncio. Então vai aí algumas dicas daquilo que não falar para agradar a Deus. A palavra do Senhor nos ensina a não jurar falsamente, como também não proferir nenhuma palavra torpe. Além do mais, ela também nos ensina que nós não devemos amar meramente por palavras, mas nos ensina a deixar esse amor fluir através de nossas obras. A Bíblia nos ensina a não falar com exaltação sobre nós mesmos, mas sim deixar que os elogios sejam feitos por outras pessoas para nós. Também nos ensina que nós não devemos ter uma língua dobre, uma língua inconstante, que ora fala uma coisa e ora fala outra. Além do mais, a Bíblia também nos ensina que as nossas palavras não devem conter sequer imoralidade sexual nomeada por nossa boca. Isso também serve para os palavrões. Obviamente, não vou falar aqui, mas você muito bem sabe que os palavrões que tanto são falados pela sociedade, eles têm conotação sexual. Esse texto se aplica também nesse caso. Até aqui nós já vimos o que falar e o que não falar de uma maneira que agrademos a Deus com as nossas palavras. Mas afinal de contas, quais são os resultados e as consequências de honrarmos a Deus com a nossa boca? Bem, a Bíblia nos ensina que a palavra dita no tempo certo, ela produz alegria. Também nos ensina que aquele que guarda a sua língua protege-se das angústias. Ensina que produz consolo. Ensina que quando a palavra é branda, ela desvia o furor daquele que o tem. Ensina que é como saúde e como árvore da vida. Se por um lado, uma boca que honra a Deus com as suas palavras produz grandes resultados, por outro lado, uma boca que o desonra produz terríveis consequências. A Bíblia vai comparar a má língua como uma navalha afiada e uma espada penetrante. A Bíblia nos ensina que as más palavras têm o poder de deprimir uma pessoa, assim também como destruir a vida de alguém. Por último, mas não menos importante,
A Bíblia nos ensina, por meio do exemplo do salmista, a honrarmos a Deus com a nossa boca, falando a respeito de suas grandezas, de sua justiça. E eu não poderia deixar de falar aqui sobre a pessoa de Jesus, porque Deus vem do mundo em pecado, tendo misericórdia, amando o mundo de tal maneira, Ele envia o seu Filho, que vive uma vida perfeita, deixando a nós o exemplo, pois nem mesmo dolo algum se encontrou em sua boca. Que grande exemplo, não? Ele morre na cruz pelos nossos pecados, a fim de que aquele que confia em sua obra redentora possa desfrutar do privilégio, dessa graça que é a salvação. Então fica com essa palavra no seu coração, espero que ela tenha te ajudado nesse seu dia e acompanha aqui com a gente, tá? Se inscreve aqui no canal, curta o vídeo se você gostou, Deus te abençoe e até a próxima.